Vamos. Engraçado, tem demorado para começar a gravação. Agora sim. Vamos lá. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de fundamentos de transmissão em rede sem fio. Tá? Então, a gente vai aprofundar um pouco aquilo que nós vimos lá na última aula. Então, a gente vai começar falando, então, da sinalização para o transporte da informação. Como é que eu pego a minha informação, eu coloco isso dentro de um sinal eletromagnético e faço esse negócio, jogo esse negócio para o espaço. Tá? A gente tem que estabelecer o que nós chamamos de conceito de domínio de tempo. O que é um domínio de tempo? É um espaço, um determinado espaço de tempo, né, no qual uma dada onda eletromagnética ela se propaga. Tá? Então, numa definição um pouco mais técnica, né, eu tenho como domínio de tempo o espaço de tempo no qual uma onda eletromagnética, tá, que é um sinal eletromagnético, ele varia a sua intensidade. Tá? E aí a gente tem dois tipos de onda. A onda analógica, onde a variância da intensidade, vou pegar o apontador aqui, ó. A variância da intensidade, ela é gradual, né? Eu não tenho nenhuma quebra ou uma descontinuidade de intensidade no sinal. E eu tenho a minha onda digital, né, onde a variância ela é quebrada e os níveis eles são constantes dentro de uma determinada janela de tempo. Então aqui, ó, ou eu tenho, ou eu não tenho sinal, ou então eu tenho sinal, né? Ou eu tenho potência, ou eu não tenho, ou eu não tenho potência, ou eu tenho potência. Então a diferença é essencial entre qualquer coisa analógica e qualquer coisa digital é que digital é a representação dos elementos, sejam dados, seja qualquer coisa, ela é dada por oscilações que elas são abruptas, tá? E elas são bem marcadas. E tudo aquilo que é analógico é quando eu tenho uma variação nessa representação na forma de intensidade. Tá? Então, a nossa voz, a voz, ela é um sinal analógico. Por quê? Porque a gente aumenta a intensidade e diminui a intensidade. Então, essa variância ela não é digital, ela é analógica. Né? Por suposto, ela é gradual, é isso que eu ia falar. Tranquilo? Então, domínio de tempo é a janela, né, de tempo na qual há uma variação de potência de uma dada onda eletromagnética. Tá? Bom, então, dentro da parte de propagação de ondas eletromagnéticas, né, o tipo de onda que a gente vai mais achar é o que a gente chama de ondas de sinal periódico. É aquela que ela se repete ao longo do tempo. Tá? Se a gente for observar uma onda analógica e uma onda digital periódica, a gente consegue enxergar uma constância na variação. Tá? Então, a gente vai ver que ao longo do tempo, a variação ela vai apresentar um ciclo bem definido. Tá? Não importa se ela seja analógica ou que ela seja digital. Então, tudo tranquilo até aqui? Vocês estão vendo aqui o que? Um plano cartesiano onde eu tenho a representação da sinalização, ou pelo menos do sinal dessa minha onda ao longo do tempo, né? E aí dentro de uma variação de amplitude aqui, ó, em potência. Show? Bom, então vamos lá. Quando eu tenho uma onda eletromagnética
que ela não apresenta esse ciclo, que ela não é, que esse ciclo ele não se repete de uma forma regular, a gente vai dizer que esse sinal ele é aperiódico. Tá? Ou seja, ele não apresenta um período, ele não apresenta uma forma de repetição. E outra coisa também que a gente tem que estabelecer dentro dos nossos conceitos de domínio de tempo é que a onda analógica, fundamentalmente, ela é uma onda senoidal. Por que essa onda ela tem esse nome de onda senoidal? Bom, primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, essa onda analógica ela é representada por 3 parâmetros. Primeiro, a amplitude do pico, tá? Que é o valor máximo do sinal ao longo do tempo. Se a gente for observar essa ilustração, nós vamos ver que a amplitude do pico é esta aqui, é A. Tá? Olha aqui, ó. Depois, a gente tem outro parâmetro que é a frequência, que é a quantidade de repetições que essa onda senoide realiza em um segundo. Então, se nós observarmos aqui nessa representação, vamos partir da suposição, né, de que esse gráfico aqui, esse plano aqui, ele está representando 1 segundo, tá, em tempo aqui. Tá? Então, quantidade de repetições de uma onda senoide em 1 segundo. Então, eu cheguei aqui, ó, 1, tá? 2 e meia. Tá? Então, isso aqui é uma transmissão de 2,5 Hz. Tá? Quer dizer, então, que a cada segundo eu tenho 2 repetições e meia dessa onda. Por que meia? Porque a gente viu aqui, ó, eu só tenho a fase positiva dessa onda aqui, só tenho a fase dessa iteração, dessa repetição. Eu não tenho a fase negativa. E a fase, né, que é a posição relativa da onda senoidal em um determinado instante de tempo. Tá? Essa posição ela é dada pela fórmula S, né, que é a posição do sinal, em T, que é um determinado instante, é o dado instante de tempo, vai ser igual a, que é a amplitude do pico, vezes o seno de 2π, vezes a frequência, vezes o mesmo dado instante de tempo, mais φ, que é a fase. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, dentro da amplitude, a gente vai ver qual é a fase que o eixo X do meu plano cartesiano, ele separa qual é a fase da minha da minha onda senoidal. Tá? A gente vai ver isso na hora que for falar de modulação. Isso aqui é bastante importante. Tá? Então, amplitude, frequência e fase. A gente, com esses 3 parâmetros, a gente consegue, então, fazer a representação da nossa onda senoidal. Beleza? Não, é isso aí. Então, vamos observar aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu... Tá. Bom, aqui, ó, eu tenho um Hz. Tá? Então, dentro de um espaço de tempo de 1,5 segundo, tá? Eu tenho uma repetição e meia do meu desse meu ciclo da minha onda senoidal. Tá? Então, em 1 segundo, eu tenho um pulso. Tá? E eu tenho uma variação na minha amplitude. A gente vai ver aqui, para amplitude igual a 1, tá? E frequência igual a 1, e fase 0. Essa aqui é o... Isso quer dizer que eu inicio a minha onda
no nível zero de fase. Então, eu completo uma iteração perfeita, tá, dentro desse 1 segundo. Aqui, ó, a minha amplitude é meio, tá? Mas eu continuo tendo. Eita. Tá travando para vocês aí? Ou tô meio bugado ou não? Porque a minha máquina tá dando um soluço aqui. Tá sim, prof. A voz tá meio robótica. Tá, mas vocês estão conseguindo entender o que eu tô dizendo? Não, dá pra ver, mas tá meio... Tá dando umas trancadas, só isso. Deixa eu ver se tem coisa demais aberta aqui. Deixa eu fechar uns bagulho. Eu comecei a passar o mouse aqui e a minha máquina começou a dar um soluço. Tá, vamos lá. Como é que é, tá? Melhorou? Parece que sim, parece que não. Tá um pouco melhor agora. Tá um pouco melhor. Deixa eu fechar mais Melhorou uns um pouco. bagulho aqui, que eu sei que estão sobrando aqui. O cara começa a trabalhar, daqui a pouco tem 287 janelas do Firefox aqui abertas. Viu, professor? Pelo que eu percebi, Isso aqui não precisa. é mais a sua voz que dá umas... Como é que eu vou dizer assim? Tipo, ela sai por Uma quadros. oscilada. Sim. Ela sai picoteando. A voz sai picoteando. Vai perdendo pacote. Então vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Aqui a gente tem 4 representações de ondas senoidais, né? Onde eu tenho uma variação desses 3 parâmetros, só para a gente entender. Nessa primeira aqui, melhorou agora? Tá? Parou de picotear? Acho Vai que falando, senhor. Vai falando, aí a É. gente... Vamos lá. Então, vamos lá. Essa minha primeira onda aqui, a minha amplitude ela é igual a 1, tá? A minha frequência ela é igual a 1 e a fase é igual a 0. Quer dizer, então, que a minha onda ela começa aqui no nível 0, né, do pra eixo mim tá X. igual a voz do senhor. Continua falhando. Ô, senhor, segue o baile, porque tá dando para entender. Se a gente não entender, a gente pede para o senhor repetir. Tá bem. Porque eu tenho o meu plano B aqui. Eu sei que o meu plano B é melhor. O plano B consiste num equipamento diferente. Enquanto eu vou ajeitando aqui. O plano B consiste em gente ir para a faculdade. Não. Louco. Nessa chuva ainda. Eu tenho. É que assim, a minha rede sem fio aqui, de vez em quando, dá um soluço por causa de interferência. Aí a gente vai ver, né, nessa aula hoje alguns conceitos envolvidos nisso. Isso aí é culpa do verniz. Bem nessas. Vamos ver. Bom, aqui, ó, eu variei a minha amplitude, mantive a frequência, tá? E a fase continua sendo 0. Então, eu inicio o meu sinal, tá? Aqui, ó, a minha senoidal, ela inicia no nível 0 do eixo X. Ali, desculpa, do eixo Y. Tá? Aqui, ó, eu tenho amplitude igual a 1 e frequência igual a 2. Então, o que aconteceu aqui, ó?
eu tenho duas iterações, eu tenho duas repetições da minha onda senoidal no mesmo espaço de 1 segundo. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1 Hz e aqui eu tenho 2 Hz. Tá? Também a fase igual a 0. Quando eu faço eu executo uma variação, tá, da fase, quer dizer que a minha onda ela vai iniciar, tá, em algum ponto que não vai ser o zero do eixo Y. Tá? Então, o que vai acontecer? A minha onda ela vai começar já em algum ponto variado. A gente usa bastante isso aqui na parte de sinalização, tá? Variação de fase ou inversão de fase. Bom, tranquilo até aqui? Isso está claro para vocês, né? Alguma dúvida? Acredito Tranquilo? que sim. Beleza. Acredito que sim, é bastante. Né? Bom. Todas as ondas, elas possuem uma correlação entre si. Tá? Qualquer onda eletromagnética, ela tem uma correlação entre si. Por quê? Toda a onda ela é representada por uma constante, e essa constante é a velocidade teórica da luz, que é igual a 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Tá? Então, a minha onda ela é representada por essa constante, que é a velocidade da luz, tá? Que é o produto, né, da frequência de uma onda, ou seja, a quantidade de repetições que essa onda realiza ao longo do tempo, tá? Vezes o comprimento da onda. Então, a frequência é a quantidade de repetições da onda em 1 segundo, que a gente já viu ali. E o comprimento de onda, que é dado por lambda, é a distância entre dois picos. Então, se a gente voltar aqui, ó, esse pico aqui, tá, tem uma distância entre esse pico aqui. Isso é o que a gente chama de comprimento de onda. Aqui, ó, a distância entre os dois picos, ela é maior. Então, assim, ó, numa correlação rápida, quando eu dobro a frequência, eu divido por 2 o comprimento de onda. Tá? Capite. Bom, então eu vou representar a minha onda eletromagnética, né, dado por C, que é a velocidade teórica da luz, né, igual a F vezes lambda. Então, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda, e quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Bom, então, o sinal eletromagnético ele é uma composição de ondas eletromagnéticas. O que é um sinal eletromagnético? O sinal é alguma coisa, é a representação de algo, tá? Que é diferente de um dado. Vamos ver essa diferença. Então, eu tenho uma onda, que é simplesmente uma onda, e um sinal, que é a utilização de uma onda para representar alguma coisa, né? Ou para carregar alguma coisa. Então, esse sinal ele é uma composição de ondas, é uma onda dentro da outra. E a última frequência, aquela mais externa, é a onda, ela é a frequência responsável pelo transporte das outras, e que é chamada de frequência fundamental. Então, se a gente observar aqui esse exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho duas ondas dentro de uma, né? Eu tenho uma composição de duas ondas. Uma, tá? Onde eu tenho... puta, tá pequeno aqui.
Ele não consegue mais enxergar aqui. A minha amplitude, ela é de 1/3, tá? E a frequência, ela é de... Vou ter que ampliar esse negócio, agora sim. Aqui, ó. A amplitude, ela é 1/3, tá? E a frequência, ela é de 3. Então, eu tenho aqui 3 Hz, tá? E a minha amplitude, ela é de 0,33, tá? Com fase zero. Eu preciso enxertar essa onda eletromagnética dentro dessa aqui, que é uma onda de 1 Hz, tá? Com amplitude de 1. Quando eu fizer a composição dessas duas ondas eletromagnéticas, a gente vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Então, em cada fase, tá, que eu tiver da minha onda eletromagnética, eu vou ter um pedaço da outra onda, tá? Então, aqui estão as representações, tá? Então, o espectro de um sinal é o conjunto de frequências que estão contidas nele. Então, se eu tenho um sinal que ele tem todas as ondas, elas somam 10 Hz, ou 10 MHz, ou 10 kHz, eu vou dizer que se eu tenho ondas que têm 2 Hz, como eu tenho ali, né? 3 Hz, e tenho aqui uma onda que tem 1 Hz, o espectro é o conjunto de frequências, ou seja, a frequência de 3 Hz e a frequência de 1 Hz dentro desse sinal. Tá? A banda absoluta de um sinal é o comprimento total do espectro, ou seja, de 1 até 3. Tá? E quando a gente for olhar para essas ondas, a gente vai ver o seguinte: quando eu faço uma transmissão, a maior parte da energia ela vai estar dentro de uma porção mais estreita. Então a gente vai ver o seguinte, ó, a maior parte da energia ela está localizada entre meio e menos meio, né? O resto é só pedacinho. Eu vou dizer que essa é o que a gente chama de banda efetiva. Tá? Claro, esse meu exemplo foi ruim, mas o que acontece? Quando a gente tem uma determinada transmissão, exemplo, em telefonia móvel, né, os dados, a gente usa normalmente uma faixa de 10 MHz. Tá? A maior parte da energia ela vai estar dentro de 7 MHz, porque a gente vai ter uma bandinha de guarda de 1,5, né, em cima e uma bandinha de guarda de 1,5 embaixo. Então, o que acontece? Como eu tenho distorções na minha transmissão, eu tenho que, primeiro, focar a minha energia dentro dessa faixa, né, que é o que a gente chama de banda efetiva, essa porção mais estreita. Tá? Até para eu conseguir minimizar o efeito das adversidades em cima dessa transmissão. Tá? Para eu minimizar a perda, para eu minimizar a interferência, enfim, uma série de outras situações. Beleza? Então aqui, ó, o sinal eletromagnético é a composição de onda. Tá? A gente, quando for olhar para as frequências de uma onda composta, a última delas, aquela que carrega todo mundo, é a frequência fundamental. Tá? Desculpa. O espectro é o conjunto de frequências que estão contidas, né, nesse sinal. A banda absoluta, ela é o comprimento total do espectro. Né? Então, eu pego da minha onda eletromagnética de mais baixa frequência até a mais alta. Tá? Então, se eu tenho uma onda de 10 Hz e uma onda de 50, a minha banda absoluta é essa. Tá?
mas a minha banda efetiva é aquela que a gente vai usar mesmo efetivamente para fazer a transmissão dos sinais dentro dessa onda. Tá bem, mas e qual é a relação entre a banda e a taxa de dados? Quanto maior a banda, maior a capacidade de taxa de dados. Simples assim. Tá? Por quê? Maior a frequência, maior a quantidade de picos no mesmo intervalo de tempo. Quanto maior a quantidade de picos, mais coisa eu consigo representar. Né? Mais dados eu consigo representar dentro daquele sinal. Tá? Aqui, ó, nesse desenho, a gente tem 3 representações. Tá? Essa daqui, essa primeira, ela é uma representação analógica, tá? De um sinal analógico. Essa aqui é uma representação também de um sinal analógico, só que de maior frequência. Hein? E aqui eu tenho a representação de um sinal digital. Tá? Então, vamos lá. Aqui, tá? Eu tenho a representação de um sinal de... me deu um branco aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 4 Hz. Tá? Vamos lá, 4 sobre π vezes 102, mais 1/3, mais 1/5. Não, peraí, me deu um brancão aqui. Deixa eu olhar minha cola. Porque essa aqui... Só dar uma olhada no livro aqui. O que acontece? Eu tenho aqui, se eu não me engano, eu tenho 3 Hz, e nesse aqui eu tenho 4. Deixa eu só conferir aqui a cola. Aqui. Então aqui, ó, na verdade é o contrário. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma representação, tá, de um sinal de 4 MHz. Pelo menos esse aqui é o que o livro aqui está me dizendo. Tá? Então, vamos lá. Dentro dessa transmissão, tá, onde eu tenho uma representação de 4 MHz, tá, eu consigo enxertar 2 megabits de dados, ou eu consigo trafegar 2 megabits de dados em 1 segundo. Tá? Então, eu consigo fazer essa transmissão aqui. Quando eu dobro a frequência, ou seja, eu passo a frequência para 8 MHz, tá? Então, aqui eu tenho eu tenho a representação de 2 ondas, né, de duas iterações de sinal em cada uma das partes da minha onda, e aqui eu tenho 4. Tá? Então, eu dobrei a minha frequência, ou seja, a quantidade de ciclos que essa minha onda apresenta em 1 segundo, tá? E eu vou conseguir, então, dobrar o tráfego. Né? Eu vou conseguir dobrar a quantidade de dados que eu consigo representar aqui. Então, com 8 MHz, eu consigo trafegar 4 megabits por segundo, tá? Usando a mesma técnica. Então, a gente vai ver que esse sinal aqui, ó, analógico, ele é muito mais denso do que esse sinal aqui. Tá? E eu consigo, então, representar uma quantidade maior de informações.
Quando eu tenho um sinal digital, a representação ela é muito mais... eu consigo deixar ela muito mais densa e é muito mais fácil de trabalhar com ela. Então, aqui eu tenho uma representação também de uma banda de 4 MHz, só que assim, a gente não está conseguindo ver nenhuma oscilação aqui no sinal digital, por quê? Porque ele trabalha com janela de tempo. Tá? Então eu sei que esse aqui é uma janela de tempo, aqui eu tenho 0,5 e 1, então esse intervalo de tempo aqui eu botei 4.000 pulsos. E eu consigo, então, representar... 4.000 pulsos. Eu consigo, então, representar 4 megabits. Tá? 4 milhões de pulsos, desculpa. Eu tenho, então, eu consigo representar 4 milhões de bits. Tá? Então, para cada uma das variações, né, para cada uma das iterações, eu consigo representar, então, um determinado sinal. Beleza. A coisa aqui começa a ficar interessante, porque aqui, olha, a gente está falando, então, do domínio de tempo, a gente está tentando entender como é que eu insiro os meus dados dentro de uma onda eletromagnética, como é que a gente associa essas ondas, tá? A gente está vendo algumas relações, mas assim, e na hora de fazer a transmissão de dados mesmo? A gente já sabe muito bem que tem 2 tipos de transmissões de dados. Nós temos as transmissões que são analógicas e transmissões que são digitais. Qual é a diferença? É que uma ondinha é quadrada, a outra ondinha é arredondada, tá? Basicamente. Mas antes da gente falar de transmissão de dados, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, o que são dados? Dado é entidade mínima que compreende uma informação, de qualquer natureza, mas que os nossos sistemas eles vão entender. Os sinais, a sinalização, é a representação elétrica ou eletromagnética de dados. Tá? Um exemplo assim bem tosco. Né? No código Morse, a sinalização é a representação, né, de um sinal longo ou de um sinal curto, né, para a transferência desses dados. Então, a gente sabe que dentro de uma janela de tempo eu tenho aquela sinalização que deve ser emitida. E a transmissão é a efetiva comunicação dos dados através da propagação e processamento dos sinais. Então, eu primeiro preciso transmitir, né, a minha onda e processar a sinalização contida dentro daquela onda. Tá? Então, olhando bem para esses conceitos, a gente pode, então, passar para a parte de, efetivamente, falar dos itens que compõem esse negócio. Então, primeiro, qual é a diferença entre um dado analógico e um dado digital? Tá? O dado analógico é aquele que eu tenho uma variância constante no padrão de intensidade. Então, a variação, eu tenho uma oscilação constante, ele nunca é muito linear, tá? Na intensidade desse sinal. Diferente do analógico, que eu tenho a variação de intensidade em intervalos que a gente chama de discreto, né? Então, 1 ou 0, tá? Ou então -1, ou qualquer outro tipo de representação que ela é numérica, né? Ela basicamente quase representada por um número inteiro. Tá? E ela é abrupta, né? Então, ou eu tenho, ou eu não tenho, ou eu tenho 2, ou eu tenho 1. Quando a gente fala, então, de sinalização analógica e digital, eu tenho, então, numa sinalização analógica, uma onda eletromagnética que tem essa variância constante, tá? E na digital, eu tenho uma onda eletromagnética, que eu esqueci de terminar de escrever, tá? Com uma variação abrupta. Tá? A sinalização analógica, ela
isso aqui está escrito errado. A sinalização digital, ela é mais barata de implementar e mais tolerante à atenuação. Então, pessoal, me desculpem, mas tem um erro aqui. A sinalização digital, deixa eu ter que fazer uma errata. Provavelmente eu devo ter sido interrompido aí na hora que eu estava fazendo esse negócio aqui. Na hora que eu voltei, eu me perdi. Vai a nossa. Vamos voltando aqui. Ah, é. Apareceu. Aí. Bom, então, a minha sinalização digital ela é mais barata de implementar e ela é mais tolerante à atenuação. O que é atenuação? É a diminuição ou distorção da sinalização, que é representada nessa minha onda eletromagnética, por causa de interferência ou perda de potência do sinal. Tá? Assim como a nossa voz, assim como o som, a onda eletromagnética ela vai perdendo potência, tá? Ela vai atenuando, ela vai perdendo força de se propagar. Tá? A mesma coisa ocorre com a luz. Tá? Então, por exemplo, a luz, a uma determinada distância, ela tem uma força, tá? Mas quando eu vou me afastando, ela vai diminuindo, até que eu não consigo mais ver que tem um ponto de luz. Assim como o som, a gente vai se afastando e ele vai ficando cada vez mais longe e mais lento, né? Tanto é, quem viu o vídeo lá daquele pipoco que deu lá no Líbano? Viram ou não viram? A explosão com nitrato de amônia, né? Quem viu aquilo, tá? No Porto de Beirute. No Porto de Beirute. Quem viu aqueles vídeos, tem um deles que uma pessoa gravou do alto de um prédio, tá? Que eu acho que é um dos vídeos que mais dá para ver. Na hora que ocorre a explosão, vocês viram quanto tempo demora para escutar o barulho dela? Demorou alguns segundos, né? Isso, por causa da distância. Tá? Então, quer dizer que uma onda sonora, ela é menos potente, ela é mais lenta também de propagação que uma onda luminosa. Tá? Isso acontece com raio também, com trovão, né? Com qualquer tipo de energia. Tá? Quanto maior a distância que ela precisa percorrer, mais atenuada ou mais força ela perde, mesmo dentro de um ambiente teórico. Né? E com isso dá para calcular a distância? Dá para calcular a distância. A velocidade do som é 300 metros por segundo, tá? E a velocidade da luz é 3 bilhões de metros por segundo. Então é só dividir um pelo outro e ver quanto tempo. E multiplica pelo número de segundos.
e que você vai ter a distância em metros. 3 bilhões de metros por segundo, é isso. Então, faz a correlação, né, e multiplica pelo número de segundos, você vai ter a distância. Aí, bota aí, deve estar uma distância de, não sei se chega a dar 3 segundos. Vai dar coisa de 1000. Se deu 3 segundos, vai dar uns 3 quilômetros, mais ou menos, de distância. Bom, então, quando a gente tem essa atenuação, eu tenho uma perda de potência, ou então eu posso ter interferência, né? Que ou eu tenho interferência por sobreposição, onde eu tenho ou tem uma transmissão em cima da outra, né? Que aí sim dá um problema bastante grande, né? Eu tenho uma espécie de colisão, ou então eu posso ter transmissões que elas são em frequências próximas ou que são harmônicas àquela, tá? Com uma potência bastante grande. E aí eu posso ter um tipo de distorção. Tá? Então, aqui nesse exemplo aqui, eu tenho uma transmissão digital, tá, sendo realizada. Então, a gente vê aqui, ó, as alterações abruptas, né, na minha onda. Tá? Quando eu tenho uma atenuação do sinal, quer dizer que na outra ponta, quem está recebendo o resultado dessa transmissão, ela vai acabar enxergando algo parecido com isso aqui, ó, tá vendo? A transmissão ela fica meio estranha, ou pelo menos a recepção da sinalização ela fica meio estranha. Só que é o seguinte, qual é a vantagem da transmissão digital? Que quando eu tiver qualquer tipo de atenuação, eu consigo recuperar facilmente. Por quê? Porque ou eu tenho um sinal 1 ou eu tenho um sinal 0. Então, mesmo que eu tenha a atenuação do sinal, eu consigo enxergar com muito mais clareza as alterações dessa minha sinalização. Tá? É diferente da analógica. Imagina o seguinte, quando eu tenho um sinal analógico sendo transmitido e que eu tenho algum tipo de atenuação, a representação da sinalização ela fica muito comprometida. Tá? Então, a outra ponta, quem está recebendo os dados, não consegue enxergar com clareza o que está sendo transmitido. Então, é por isso que as transmissões digitais elas são menos suscetíveis à interferência. Só que, claro, quando eu tenho interferência, aí eu não recebo nada, né? Porque aí eu estou perdendo, eu não estou recebendo meia informação. Ou eu recebo ou eu não recebo. Tá? Ou existe a transmissão ou não existe. Já no analógico, não. No analógico, o buraco é mais embaixo. Beleza. Então, quando a gente fala da representação, tá, dos meus dados dentro de um sinal, eu tenho uma matriz que ela é feita de quatro elementos, né? A interseção de digital e analógico, tanto nos dados quanto na sinalização. Então, quando eu tenho dados que são analógicos, tá? E a minha sinalização ela é analógica, eu tenho duas coisas. Ou os dados eles ocupam o mesmo espectro, então o dado é a própria sinalização, tá? Ou então eu faço um encapsulamento desses meus dados para ocupar uma porção diferente do espectro. Vamos voltar para esse exemplo aqui. Tá? Eu tenho um dado analógico com sinalização analógica. Então, isso aqui tá? Então,
o que acontece? Eu, dentro de uma determinada onda, eu encapsulo outra. Então, eu vou ocupar uma porção diferente do espectro. Quando eu tenho dados analógicos representados em sinalização digital, eu uso um outro negócio. Eu uso um codec. O que é um codec? Alguém sabe o que é um codec? Codec é um pacote, né? Não. O nome já diz tudo. Codec é um codificador decodificador. Tá? O codec ele é responsável por representar num formato digital um sinal analógico, seja voz, seja vídeo, seja qualquer coisa. Tá? Então, o que a gente... Como é que o codec funciona? Alguém sabe como é que um codec funciona? A chuva levou a galera aí. Hein? Opa. No caso, é quando entra um sinal, como é que eu vou dizer? Tipo, a questão do áudio, né? A gente está falando, né? A nossa voz acaba sendo gravada e nesse meio dessa gravação tem um codificador onde a gente consegue transformar a nossa voz, né, analógica em um áudio digital, mais ou menos isso. Tá, isso sim, mas e aí? Como é que ele faz isso? Não, não, aí já não sei. Tcharam! O codec é um negócio mais elementar, ele é bem interessante, né? Da face da Terra. Deixa eu ver se tem uma... Eu podia ter colocado uma imagem. O que o codec faz? Ele consegue pegar a variação existente numa onda analógica, né? Numa onda, num tipo de onda analógica, e ele quebra essa onda em vários pedacinhos, assim, tá? Esses pedacinhos, eles acabam se transformando numa representação numérica. E essa representação numérica, então, ela é empacotada. Deixa eu... Opa. Estou procurando aqui um gráfico aqui. Só aparece Windows Essentials. O que acontece? O codec ele é responsável por criar uma coisa que a gente... Ele usa uma técnica que a gente chama de sampling, que ele vai pegando pequenas amostras daquela minha onda em tempos em tempos. Aqui, acho que é um gráfico legal de... Esse cara aqui. Vou compartilhar aqui. Nossa, minha máquina está lenta.
concreto. Estão me ouvindo ainda? Eu caí. Estamos te Estamos ouvindo, ouvindo. professor. Deu um Ainda não creque caiu. violento aqui. Deu um creque aqui. Mas é muito lento esse negócio. Esse é um bichinho. Acho que ele funciona um pouquinho melhor. Eu vou sair e entrar aqui, pessoal. Segura aí um minuto. Vamos ver se agora vai. Puta, mas acho que tá travado esse negócio aqui. Ah, agora sim. Estão vendo essa representação de uma sinoide aqui? Sim. Beleza. Então o negócio é o seguinte, ó. O que que eu faço? O codec, ele... Caiu a apresentação. Desgrila, cara. Tá tenso, hein? Deixa eu vou fazer de frente aqui. Não, tá tenso, tá tenso. Só um segundo aí, que eu tô fazendo um negócio aqui diferente.
Opa, agora apareceu. Não, eu tive que pegar o outro node aqui. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, essa representação dessa senoide aqui. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego o que a gente chama de amostra, né? Eu pego um pedacinho, eu vejo qual é o ponto que é onde o meu sinal analógico, o meu dado analógico, não é o sinal, desculpa, o meu dado analógico, em que ponto da senoide ele está. Tá? Então, vamos lá, se eu pego, por exemplo, um codec que tem uma taxa de 1000 amostras por segundo, quer dizer que em 1 segundo de áudio ou de vídeo, ele ele divide essa minha onda, esse meu dado analógico em 1000 pedaços e eu capturo o ponto aonde o dado analógico ele está dentro da senoide, onde está, qual é o ponto. Então, o que eu faço? Cada ponto desse, eu vou acabar representando em um formato numérico. E a partir do momento que eu transformei isso aí em número, eu consigo representar isso em bits. Tá? Então, a transformação de um sinal, de um dado analógico, tá, para um dado digital, acontece dessa forma. Tá? Eu tenho que dividir o tempo em várias amostras. Tá? Por exemplo, isso aqui, se eu não me engano, eu tirei do Wikipedia, lá do site que fala do codec do GSM, que é o G711. Tá? Se eu não me engano, ele é de 5 kHz ou 7 kHz. Quer dizer, então, que em 1 segundo eu tenho 5 ou 7 mil amostras de áudio, né? de uma representação de um dado analógico. Quer dizer, então, que em 1 segundo de fala no celular, você está transportando 5 mil pacotes que contêm 1 segundo de dado. Né? Um segundo, lógico. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente está falando no telefone e começa a ficar com a voz metalizada, como vocês estavam dizendo agora, é que alguns pacotes que continham alguns pontos dessa representação, eles foram perdidos no meio do caminho. Por isso que parece que a gente está solucionando. Né? Justamente por quê? Porque você está perdendo pedaços daquela representação de um dado analógico, ou seja, de uma representação de som. Fez sentido? Joia. Posso pedir na prova, então? Tranquilo? Olha lá, a galera tá audaz, hein? Excelente. Wagner já pediu pinico aí. Para. Isso aqui é tranquilo, cara. Na verdade, eu acho que essa é uma das matérias mais legais. É uma pena que a outra disciplina, a outra oportunidade que eu tive de dar essa disciplina de rede sem fio não foi tão legal assim. Cauê, se você tivesse utilizado sua conta da Ubra, você não tinha que pedir para entrar, você entrava direto. Bom, acabei abrindo a apresentação aqui na outra máquina, fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, o que acontece? O codec, ele pode ser um codec em software ou ele pode ser um circuito, né, embutido num determinado aparelho para fazer essa transformação
do meu dado analógico, né, para transformar num sinal digital. Então, eu codifico esse meu dado, transformo ele, então, em zeros e uns, e faço a transmissão. Eu crio um sinal digitalizado. Quando eu tenho dados analógicos e sinal analógico, tá, os dados... Opa, aqui não é dado analógico, aqui é dado digital. Eita. Nada, cara. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Então, quando os meus dados são digitais, tá, e eu vou representar eles utilizando um sinal analógico, os dados, eles então são codificados com o uso de um modem para produzir o sinal analógico. Então, se a gente for ver aqui, ó, tá, os meus dados aqui, eles são digitais. O modem, ele vai transformar isso, ele tem uma maneira de transformar isso em uma sinalização analógica. Normalmente a gente fala de som, né? Ou então algum tipo de sinalização sem fio. Antigamente a gente tinha uns modems para transmissão de dados via rádio mesmo, não é rádio digital, não é... Era rádio, aqueles rádio amador, entendeu? Então, claro que a banda era desse tamanho, mas eu conseguia transferir dados em distâncias nunca antes imaginadas, né, na época. E quem nunca levou... Vocês acho que são muito... A maior parte aqui é muito nova, não pegou a internet de escada, ou pegou. Vocês eram um moleque, mal caminhavam quando ainda a gente usava a internet de escada. Eu tinha que usar um modem para transmitir os dados, né, num formato analógico pela linha. Nossa Senhora. Não. Pois é, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, né? Eu estou tão velho que um dos provedores que eu usei foi o Banco Rural. Tá? O Banco Rural não existe mais há muito tempo, mais tempo do que a internet de escada. Então, eu não sei se eu fico preocupado com isso. E a minha conta do ICQ, ela só tinha 7 números. Tá? Foi criada em 1995. Pô, bota grupo de risco nisso. Né? Quando a gente tinha uma... E aí, claro, né, do tempo da internet de escada, tinha aquele negócio. Quando a gente estava conectado, que os dados estavam trafegando, se eu levantasse o telefone, eu ia escutar uma chiadeira. Dentro dessa chiadeira estavam os dados que estavam sendo transmitidos pelo meu canal analógico. E aí, quando eu tirava um telefone do gancho e botava de novo, eu gerava uma interferência. Isso em modems que eram mais robustos, como da US Robotics, né, a gente não tinha problema. Né? Ele dava um soluço, mas ele se recuperava daquele erro e continuava a transmissão. Agora, nos modem vagabundo Motorola Softphone, os SM56, né, se você assoprasse do lado do computador, caía a ligação, porque os recursos, né, de correção de erro desse hardware eram muito, muito ruins. Tá? O Sersan, eu tenho certeza que usou esse tipo de coisa. Né, Sersan? Você está voando lá. E quando eu tenho a transmissão de dados digitais com a utilização de um sinal digital, eu tenho dois formatos, né, de sinalização desses dados. Ou então,
como nos dados analógicos. Não, hoje tá feio, cara. O meu Chromebook reiniciou do nada. Olha o lado positivo, senhor. O áudio normalizou. Sim, porque eu estou usando outra máquina para transferir. Mas engraçado, eu estou vendo a minha tela que deixou de ser compartilhada. Mas e aí? Não, hoje tá tensa. Vamos ver se ele vai entrar. Pois é, parece que congelou. Ó, agora caiu. A tecnologia, ela é maravilhosa, né? Olha o senhor ali com 3 PC para um PC que faz cada função. Não, eu vou te contar. Torrent. Não, o pior de tudo que hoje de manhã foi muito engraçado. Eu estava tendo aula de mestrado, né, e o meu professor tem uma filha novinha, né, acho que os dois. Ele foi meu orientador na especialização. Eu tomei a especialização em 2017, essa menina não deve ter um ano e meio, não tem muito mais do que isso. E aí ele estava falando e o áudio todo bugado, né? Aí eu de sacanagem falei, isso aí é o Netflix da guriazinha. Ele, não, acho que não, mas só o Netflix salva, não sei o quê, né? E aí, daqui a pouco, depois de bugar o áudio, ele falando assim, pô, tranquilo, a gente ouvindo, né? Alto e claro. Aí daqui a pouco a gente só escuta um barulho na porta, assim, papai, o desenho parou. Puta, quase acabou a aula ali, né, cara? Tanto que a gente chorava de rir. Realmente era o Netflix. Quando parou o desenho lá, a conexão dele estabilizou. Professor de redes, né? Sim, puxa uma banda, legal o stream. Não, claro, mas eu acho que o problema dele, ele tem net lá, deve estar meio, não deve estar muito santo. Mas, puta, foi muito engraçado. Bom, então, como eu estava falando para vocês, eu posso ter dois tipos de representação. Tá? Ou o sinal digital, ele é o próprio dado, ou então eu tenho o dado codificado dentro daquele sinal. Que coceira. Beleza. Então, a gente falou de sinalização. Então, quando eu pego e dentro de um sinal eu encapsulo os meus dados, eu preciso transmitir esse negócio. E quando eu transmito esse negócio, eu tenho alguns tipos de tratamento que eu tenho que dar nas minhas ondas eletromagnéticas para que aquele dado, dentro da sinalização que eu estou emitindo, eu consiga chegar com ele íntegro do outro lado. Tá? A gente sabe que ao longo do tempo eu tenho uma diminuição da minha potência, né? Ou seja, da qualidade daquele sinal que está sendo transmitido, e eu tenho que conseguir interferir nele para poder aumentar a capacidade, a distância, né, que eu consigo atingir com aquele sinal. Então a gente tem que usar alguns recursos. Esses recursos, eles requerem que se realize um tratamento do sinal para que ele possa chegar íntegro nessa distância aumentada. Tá? E para cada um desses casos, eu tenho um tipo de tratamento diferente.
Quando eu tenho um sinal analógico e a transmissão dos dados ela também é feita de forma analógica, eu simplesmente utilizo um tipo de amplificador. Então eu tenho o meu sinal, eu vou receber o sinal baixinho, né? E aquele meu amplificador vai pegar o sinal e vai dar mais potência nele. Né? Então seria, por exemplo, né? Quando a mulher grita com vocês, só que vocês estão lá do outro lado da casa e não escutam. Né? Mas aí o filho está no meio do caminho, aí ele escutou e berra para você o que a mulher falou. Né? Então o filho ele é um amplificador. Tá? Quando eu tenho um sinal analógico e a transmissão ela é digital, eu tenho um problema. Por quê? Porque eu só ampliar aquele sinal que eu estou recebendo, eu posso degenerar o dado que está contido lá dentro. Então eu preciso fazer a recuperação do sinal e regerar ele. Para quê? Para que a sinalização digital, para que o dado digital contido naquele sinal analógico, ele esteja ele esteja o mais puro possível, com o mínimo de atenuação. Tá? É que nem quando vocês começam a tirar foto da foto, né? Seria isso. A original, no final eu vou ter algo bastante parecido, mas eu não tenho a quantidade de dados que eu consigo na foto original. Porque cada vez que eu tirei a foto da foto, que eu amplifiquei, né, simplesmente, eu perdi qualidade. Né? Ou eu capturei cores e nuances de imagem que naquela original não existiam. Quando eu simplesmente pego essa foto, né, e copio adiante, eu estou mantendo, eu estou pegando todos os dados da original e colocando, né, num outro arquivo. Então eu estou regerando isso. A cópia ela tem exatamente o mesmo conteúdo da original. Quando eu tenho um sinal digital com transmissão analógica, eu não tenho, porque isso não existe. Tá? A gente não faz uma transmissão analógica com sinalização digital. Tá? Por quê? Porque não dá certo. Mas eu tenho uma sinalização digital dentro de uma transmissão digital. Então, ao invés de eu ter um amplificador, eu vou usar um negócio que ele é chamado de repetidor. Tá? A função dos dois ela é bastante similar, mas o amplificador ele é analógico. Tá? Ele simplesmente pega o sinal e ele amplifica a potência. Eu posso recolocar, eu posso tirar os dados que estão lá e recolocar dentro. Na verdade, eu estou fazendo uma conferência e eu estou remodulando os dados lá dentro, mas é só uma amplificação. Quando a gente fala de transmissão digital, a gente usa um negócio chamado repetidor, que o que ele faz? Ele recebe aquele dado, aquela transmissão realizada, e ele refaz, é ele que está transmitindo adiante. O maior exemplo disso, uma boa parte de vocês aí tem repetidor em casa. Tá? Sim ou não? Repetidor de Wi-Fi. O repetidor de Wi-Fi é exatamente isso. Ele pega um sinal digital de uma transmissão digital, ele pega esse sinal e regera, ele empurra esse sinal adiante. Sabe que o repetidor ele é um problema, né? Vocês sabem disso. Porque ele acaba gerando interferência dentro da própria transmissão. Tá? O que acontece? Quando a gente usa uma antena omnidirecional, o repetidor ele transmite em todas as direções, inclusive de volta para você.
Tá? Afinal, ele está no meio do caminho entre você e o ponto que você quer atingir. Então, às vezes, o repetidor pode mais atrapalhar do que ajudar. Fora que o throughput, né, a velocidade de transmissão, ela também é afetada por causa dessa interferência. Então, sim, a partir do momento que vocês utilizam o repetidor, pode dar problema. A não ser que ele seja... Tem alguns formatos de configuração que vocês conseguem minimizar o estrago, mas normalmente é bem problemático. Tranquilos? Estão vivos aí? Só 2 respondem. Chato pra caramba, não? Tá bem. Beleza. Serenos, cara, é legal. Né? Bom, então, dentro da nossa transmissão, a gente é exato, que a aula é chata pra caramba, né? Ô, senhor, Tinha que ser o Chaves, né? quando os alunos ficam quietos, é por 2 motivos. Ou porque a aula está bastante cansativa, ou porque todo mundo está prestando bastante atenção. Eu vou dizer que, assim, como eu não estou vendo a cara de vocês, eu tenho que perguntar se vocês estão vivos aí. Eu sei que esses temas mais teóricos, eles acabam sendo meio chatos. Tá? Eu, particularmente, gosto muito disso aqui, porque eu trabalho com esse negócio. Mas, assim, à primeira vista é chato, mas depois que a gente começa a trabalhar com a parte de radiocomunicação, é bem interessante, principalmente para a gente conseguir entender essas coisas. A partir do momento que vocês conseguem entender como é que se dá uma transmissão de dados, aí vocês conseguem pensar um pouco melhor, por exemplo, onde vocês vão colocar o roteador de vocês, né, o access de vocês, e quais são as ferramentas que vocês vão utilizar para configurar. Isso, claro, estou falando de um caso bastante específico. E o outro é que vocês vão conseguir também identificar quais são as características desejáveis dentro de um determinado equipamento que vocês vão utilizar. Tá? Uma coisa que a gente lida no dia a dia, aí, mas talvez não tenha conceituado, é o que a gente chama de capacidade do canal, que é a capacidade máxima de transmissão de sinais dentro de um canal de comunicação sob determinadas circunstâncias. Então, a gente tem que observar 4 conceitos fundamentais. Primeiro, o que a gente chama de taxa de dados, ou data rate, né? Que é a taxa de transmissão de dados, ou seja, quantos dados eu consigo colocar dentro da minha sinalização em uma transmissão. E isso é medido em bits por segundo, ou seja, quantos bitzinhos eu consigo transferir, né, nesse meu canal em 1 segundo. Outro conceito também é o de largura de banda, que a gente chama de bandwidth, tá? Que é a largura do sinal transmitido. Ele é normalmente restrito pelo transmissor ou a natureza do meio de transmissão, e é medido em ciclos por segundo. Tá? O ruído é a interferência que degrada a qualidade do sinal transmitido. Então, quando a gente tem presença de ruído em uma transmissão sem fio, a gente tem uma degradação na qualidade do sinal, podendo até inviabilizar a recepção daquele sinal de uma maneira inteligível, e um negócio que a gente chama de error rate, tá? Que é ou BER, que é o bit error rate. Em alguns equipamentos vocês vão ver isso, que é a taxa de erro, que é a quantidade de ocorrências de erro de recepção, né, em um determinado espaço de tempo. Normalmente existe BER em uma transmissão sem fio. Tá? Sempre vai haver. É claro que se ela ficar pequenininha, abaixo de 1%, eu não vou ter uma interferência, eu não vou ter uma perda significativa. Tá? Então, ela normalmente vai ser bem pequena. A partir do momento que eu começo a ter uma taxa maior de erro,
eu começo a ter dificuldades nessa minha transmissão. Tá? Mas esses 4 conceitos, eles são necessários para que a gente consiga entender a capacidade de transmissão de sinais dentro de um canal. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, quando eu falo de atenuação, né, a gente vai conseguir... Para a gente entender esses 4 conceitos, vamos olhar esse negócio aqui. Então, os dados que eu quero transmitir são esses aqui, ó, 1, 0, 1, 0, 0, 1, tá? São esses caras aqui. Então, o meu sinal, ele vai ser representado dessa forma, tá? Ó, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, tá? Então, esse é o sinal. Esse sinal aqui, se eu não tiver nenhum tipo de ruído, ele vai ser lindo, maravilhoso. E o receptor vai receber exatamente isso aqui. A partir do momento que eu gero algum tipo de interferência, tá? Como, por exemplo, um ruído, tá? E isso aqui pode ser por campo eletromagnético, pode ser por um monte de coisas, tá? Eu vou enxertar esse ruído no meu sinal. Então, o sinal ele vai ficar bem degradado, vai ficar bem ruim de ler. Né? É que nem aqueles números de captcha, né? Que às vezes vocês conseguem ver que é um R, daqui a pouco vocês conseguem ver que é um L, mas daqui a pouco vocês não sabem se é um I maiúsculo ou um L, ou então é um troço distorcido que vocês não têm como ver. É mais ou menos isso. Então, aqui, ó, nesse intervalo de tempo, eu sei que eu tenho um 1, aqui eu tenho um 0, aqui eu tenho um 1, porque na maior parte do tempo está na parte inferior aqui, aí eu tenho 0, 0, eu tenho 1, e aí aqui eu não sei o que tem. Aqui não deu para saber. Tá? Aí aqui eu vou chutar que tem um 0, outro 0, né? Aí aqui eu tenho um, aqui eu tenho um outro 0, aqui eu tenho 1, aqui eu não sei o que tem. Não dá para saber. Por quê? Porque o ruído foi muito grande. Tá? Beleza. Então, aonde eu não consegui identificar qual é o tipo qual é o dado que eu tenho, ele vai chutar. Tá? Então aqui era para ter um 0, mas o meu ruído, ó, ele empurrou a minha onda para baixo. E aí o que aconteceu? Eu tive uma mudança de fase aqui, uma alteração na fase. Tá? E aí o dado que era para ser 0, ele virou 1, que foi o dado que foi recebido pela outra parte. Tá? Então, a gente vai observar que aonde eu tive essa maior distorção no meu sinal, o bit recebido ele vai ser diferente daquilo que foi efetivamente transmitido. Então, nessa transmissão, eu tenho 2 bits que deram um erro. Então, esses são os erros de bit que a gente tem. O BER, né, o Bit Error Rate, é a quantidade de erros que eu vou ter dessa natureza em uma determinada amostra. Tá? Então, vou lá, em 1 segundo de transmissão, quantos bits eu perdi? Né? Quantos bits eles deram um erro de transmissão? E aí eu vou calcular esse percentual. Tá? Claro isso aqui? Esse conceito aqui ficou claro para vocês? Beleza? Então tá. Então, quando a gente está usando o nosso Wi-Fi em casa, tá? E aí começa a dar erro de transmissão, começa a perder pacote, é porque está acontecendo isso, porque eu tenho algum tipo de ruído, eu tenho algum tipo de interferência que está distorcendo o meu sinal. E aí, a outra ponta que deveria receber o meu sinal de uma forma inteligível, ele está começando, né? É que nem a véia da praça, não é isso? Todo mundo aí já conhece a véia da praça. Né? É para falar 0 e ela escuta 1, ou o inverso.
Beleza. Então, dito isso, vamos falar do nosso meio de transmissão. Em rede sem fio, o meio de transmissão é o ar. Tá? Ele é um meio de transmissão não guiado, ou seja, eu não tenho nenhuma forma de condução do sinal, né? Uma condução ao que limite fisicamente a área de passagem do meu sinal. Quando a gente está utilizando, por exemplo, um cabeamento metálico, eu tenho um fio, né, de ponta a ponta que eu consigo enxergar por onde o meu sinal ele vai passar, tá certo? Se eu pegar um fio, eu sei que o sinal vai sair daqui e vai chegar aqui, tá? Ele vai seguir por esse caminho aqui, tá? Ele só vai mudar o caminho se eu torcer o fio. Diferente do ar. A hora que eu estou fazendo uma transmissão sem fio, eu estou simplesmente jogando ao vento a minha transmissão, e o ar ele vai ser responsável por fazer com que essa minha transmissão ela chegue no meu receptor. Tá? A transmissão ela vai ser realizada com a utilização de um artefato chamado de antena. É isso? Que é a antena que permite que o meu pulso eletromagnético ele seja emitido, né, de uma maneira eficiente através do ar. A gente viu na outra aula que eu tenho 3 tipos de antenas, né? A omni, a direcional e a setorizada. E cada uma delas ela tem uma especificidade, né, para determinadas aplicações. Bom, então, dito isso, eu tenho 3 faixas de frequências que são importantes quando a gente for falar de transmissão de dados sem fio. Tá? A gente tem a faixa de 1 GHz a 100 GHz, que são micro-ondas normalmente utilizadas em transmissão ponto a ponto, ela é direcional, então eu tenho uma antena direcional apontando para outra direcional, e a gente utiliza essas faixas de frequências para satélite. Tá? Por quê? Primeiro porque essas ondas elas são micro-ondas muito pequenas, tá? E com uma energia muito grande, com uma densidade muito grande. Então, elas são bem complicadas de serem utilizadas em ambientes onde eu tenha um nível de interferência maior. Quando a gente fala de comunicação de satélite, o satélite está aqui, ó, na cara do gol. Né? E, normalmente, eu não vou ter nenhuma interferência tão significativa. Eu preciso de uma antena direcional com um nível de foco muito, muito afinado. Eu também consigo transmitir um volume de dados bastante grande. Tá? Na faixa de 30 MHz a 1 GHz, a gente tem o que a gente chama de ondas de rádio. Tá? Elas também são micro-ondas, mas elas também são micro-ondas, mas com características diferentes dessas micro-ondas acima de 1 GHz. Tá? Normalmente, a gente vai usar essas faixas de frequência com transmissões realizadas por antenas omnidirecionais, entendeu? Quando eu tenho um broadcast, né, um ponto multiponto, eu não preciso direcionar, eu não preciso focar essa antena. Então, essas ondas elas conseguem se propagar melhor e elas têm uma tolerância maior à interferência do que essas micro-ondas de faixa de frequência muito grande. Então, aqui nessa faixa de rádio é que a gente vai ter o nosso Wi-Fi, que a gente vai ter telefonia celular, que a gente vai ter rádio, que a gente vai ter TV, que a gente vai ter rádio mesmo, né? Rádio, né? Um broadcast de rádio, o rádio que vocês sintonizam no carro lá. E aí a gente também tem uma outra faixa de frequência que ela é de 300 GB a 200 tera, tá? Que são os chamados raios T e o infravermelho, o subinfravermelho e a faixa mais baixa de infravermelho. Tá? Normalmente a gente vai utilizar esses caras em transmissão ponto a ponto em pequenas distâncias, como é o caso do nosso controle remoto lá, tá? Que nós vimos lá. Isso?
Na semana passada eu mostrei para vocês lá o controle remoto em ação, né? Se eu pegar o meu controle remoto e apontar para a câmera, lá, ó, isso aqui é uma onda nessa faixa de frequência. Tá? Provavelmente, como ela é visível dentro da câmera, né? A câmera ela consegue enxergar isso aqui, ela já está nessa faixa perto dos 200 terahertz. Tá? Então, esse sinal que vocês estão vendo aqui, ó, ele tem 200 trilhões, quadrilhões, não, 200 trilhões de pulsos por segundo, de vibrações por segundo. Bueno, com base nisso, tá, eu vou deixar eu deixei uma atividade para vocês fazerem, tá? E com base nisso aqui, eu quero que vocês decantem essas coisas que a gente conversou aqui, essa informação, porque na próxima aula a gente vai falar de multiplexação, que é a capacidade de inserir vários sinais dentro de uma mesma faixa. Tá? E aí o assunto é um pouco mais pedregoso. Tá? Então, eu optei por fazer essa aula um pouco mais curta, porque essa é uma quantidade de informações assim que às vezes o cara fica, puta, peraí. E eu também começo a falar rápido, que eu me fico feliz aqui, né, contente de estar dando aula de rede sem fio, e aí acabo me emocionando. Mas então, deixei uma atividade simples para vocês, para fazerem, que é a atividade de fixação. Né? Eu quero que vocês parem um pouco e deem uma processada nessa informação. E quem tiver interesse, já dar uma lida, né? Dar uma pesquisada no conceito de multiplexação. E aí, em multiplexação, a gente vai falar de TDMA, FDMA e CDMA. E aí também nós vamos falar de SSS e... Ai, meu Deus. Falhou agora. IFS, SS? Não, FHSS. Tá? Ô, Fernando, Diga. comentar, não sei qual vai ser o prazo que tu vai dar pra gente pra gente ter que entregar. Mas eu ia te comentar se tem como dar um prazinho maior, a outra tu deu pro outro dia, né? Mas eram uma ou duas questões de múltipla escolha, cara. Não, sim, eu não sei o tamanho. É para terminar a aula e fazer. É a atividade da aula. Essa eu dei um prazinho um pouquinho maior, apesar de que, olha só, dentro do plano são 2 horas de explanação, né, e 1 hora de desenvolvimento de atividade de fixação. Tá? Eu dei 2 questões... 2 questões que são dissertativas, para você dar uma resenhada. Já vou adiantando que eu não quero bate-pronto, eu quero que vocês se esforcem em explicar um pouquinho. Tá? Tá lá o seu Carlos lá. Para vocês se esforçarem um pouquinho e explicarem com as palavras de vocês, né, de uma maneira, no mínimo, decente, tá? O que significa, o que eu pedi ali. Eu não sei se eu liberei, deixa eu ver aqui. Questionário, a atividade de aula. Vamos torná-lo visível. São 2 questões. São 2 questões dissertativas e elas são para sábado, dia 15. Tá? Então, pelo amor de Deus, né? Eu parto do princípio de que até sábado vocês vão ter tempo para sentar meia hora e responder esse negócio. Tá? Agora, 2 questões de múltipla escolha que eu deixei, vocês estão muito mal acostumados, né? Agora que a gente já
já ajustou aí o nosso formato de aula à distância, não tem mais o que ficar chorando. Vocês têm, já deu tempo de vocês se organizarem. Pois é, era uma questão. Era assim, ó, era para 10 minutos, né? E responder, e dar uma lida, né? Que não tinha nada demais. Não é, Vero? Então, pessoal, na aula que vem, a gente vai falar de multiplexação, tá? E a gente vai falar de protocolos e rede IP dentro desse universo. Beleza? Então, vamos lá. Hora de vocês choramingarem aí, se manifestarem, dúvidas, contribuições, sempre são bem-vindas. Dúvidas, choros e lamentações, né? A hora é agora. Aberto o muro das lamentações. Vou ter que ver tudo de novo, porque eu já esqueci do que foi no início. Tava comendo X aí, cara, olhando TV. Não, é só o FIFA mesmo. Ah, olha lá, os caras se entregam. Né? A intimidade é uma desgraça, né? E com a aula gravando ainda. Com a aula gravando. Né? Aí tá bem, quando o Eduardo perguntar lá, mas pô, o cara... Então tá, pessoal. Alguém tem algo a declarar? Se não tiver, a gente encerra por aqui. Tranquilo por enquanto. Só fazer as duas questões ali já é. Isso, ó. Aproveita aí Colocou. Aproveita aí, tem uma horinha para você. O choro do Adriano, a data tá até o dia 15, Adriano. Ah, tá bom, tá bom. Pois é, e tem uma hora para vocês sentarem e fazerem aí, dentro do horário de aula, bem tranquilo. Duas questõezinhas barbadas ali. Isso aí. Mas eu vou... qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tem o nosso grupo do Telegram ali, né? Mas eu tenho deixado também não deixei. Me esqueci de deixar a sala de interação. Se bem que pelo Telegram eu acho que a interação ela é muito melhor, né? A gente consegue interagir melhor e consegue responder na hora. Certo, mano? Beleza. Isso aí, mestre. Então tá, doutores. Tudo de bom, bom trabalho aí e nos vemos na semana que vem. Falou. Falou. Feito, grande abraço.